Fala pessoal, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu entrei agora nessa live que eu vi essas matérias aí sobre essa situação, né, que o pessoal tá falando aí, né? Tá bem polêmico. O fim das autoescolas. E aí, será que realmente mesmo vai acabar com as autoescolas? Será que vai ficar mais fácil você tirar uma habilitação? Ou seja, vai ficar mais barato de você tirar uma habilitação? Então, pessoal, hoje foi feito um anúncio, né, pelo nada mais, nada menos que o ministro do Transporte, né, o ministro dos Transportes, o senhor Renan Filho, né, e ele disse que existe um projeto com o possível fim dessa obrigatoriedade em aulas em autoescolas para obter a primeira habilitação, né. Então, o que acontece? Como que funciona hoje você que quer tirar sua carteira de habilitação? Quanto está custando hoje uma CNH? Né? A gente sabe que não é barato. Só que a gente também tem que avaliar, né? Não é barato somente para o condutor ou futuro condutor? Será que os donos de autoescolas, eles ganham muito dinheiro? Será que o custo para manter o veículo rodando, o combustível? Então tem tudo isso, né? A gente sabe que não é barato para ninguém. E o governo está tentando ver uma forma que fique mais barato para a população, tá? É interessante ver isso com certeza. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a maioria dos sinistros de trânsito envolvendo as vítimas, pelo menos uma delas normalmente não é habilitada. Então você vê, e até o ministro Renan Filho fala que eles fizeram uma pesquisa e verificaram que há um alto índice de pessoas não habilitadas no nosso país. Então, se você vê por esse lado, realmente existe aí um alto índice. Agradeço aí, Marcelo, Josiel, pessoal que entrou aí, o Alisson, tá? Valeu. Continuar falando aqui. Como que funciona hoje, né? Eu gostaria de falar para vocês aí sobre o processo de primeira habilitação. Hoje existe previsto aí no CTB, no artigo 147, né, a obrigatoriedade onde a pessoa precisa fazer exames médicos, exames psicológicos para poder dar entrada aí na sua habilitação. Então esse processo não é simples, não é fácil. Tem gente que reprova no psicológico, tem gente que passa de primeira. No exame médico é a mesma coisa, tem pessoas que às vezes vai ter que, vai precisar utilizar óculos, então tem que fazer toda uma correria. Então, isso daí não vai mudar, tá? Pelo que eu vi, pela conversa do ministro, a gente viu que essa parte do artigo 147 não será alterado, tá? Então, o que ele está falando ali é que vai ser obrigatório a questão também de fazer a prova teórica, né, de primeira habilitação, e também vai ser obrigatório fazer a prova prática de direção veicular. Então aquela parte que todo mundo sente o friozinho na barriga, que é fazer o que? A baliza. Tem gente que tem dificuldade em baliza. Vai continuar. Isso não vai mudar. Tá? Então pela conversa que eu dei uma verificada, né? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Gentilo, sou instrutor de trânsito, especializado na área, fiz pós na área de trânsito, já dei aula como instrutor de trânsito em autoescolas, tanto teórica quanto prática. Me formei agora como instrutor de curso especializado, transporte de emergência, que é ambulâncias, né? Então, assim, eu vejo que a educação para o trânsito é necessária, tá? Existir esses requisitos, né? E você vê que o processo, conforme prevê o artigo 147, então, a pessoa vai fazer o exame médico, fazer o exame psicológico, ela vai, hoje, ela faz um curso teórico de 45 horas aulas. Então você observa que hoje é burocracia, né? Pô, você vai ficar 45 horas aulas dentro de uma autoescola fazendo o curso teórico, né? É legal? Para muita gente não, mas muita gente aprende, né? Porque a legislação de trânsito ela está mudando constantemente. Diretamente muda, altera uma lei, um artigo, uma nova resolução. Então, se você observar, é interessante a gente se atualizar, né?
Mas hoje são 45 horas aulas. A pessoa tem aí 18 horas de legislação de trânsito, 16 horas de direção defensiva, 4 horas de primeiros socorros, 4 horas de meio ambiente e 3 horas de mecânica básica. Depois que o cara faz esse curso teórico de 45 horas aulas e ele passa na provinha da autoescola, ele tem a oportunidade de fazer a prova no Detran, tá? E aí ele tem que passar nessa prova teórica do Detran para que ele possa, né, fazer as 20 horas, são 20 horas, pessoal, de aulas de direção prática. A pessoa faz no mínimo 20 horas para a categoria B, tá? Então, depois que ele passa na prova teórica do Detran, ele vai, né, chega na autoescola e vai marcar com o seu instrutor aí para fazer as 20 horas. Ele faz 20 horas categoria B e se ele estiver preparado, né, normalmente tem gente que não tá, o cara faz 20 horas, fala, cara, chega lá, não faz a baliza direito, ou na parte de direção mesmo não tem ainda todo aquele entendimento, né? Então na hora dele estacionar, às vezes ele acaba fazendo uma cagadinha, ou ele acaba dirigindo esquecendo de olhar o retrovisor, ou ele acaba esquecendo a porta aberta. Então são vários fatores que a pessoa ela acaba perdendo, né, essa habilidade, ou assim, perdendo não, ela está adquirindo, né? A gente observa que para dirigir um carro são vários comandos ao mesmo tempo, então tem gente que não tem aquela coordenação para fazer isso rápido. Mas é uma coisa que muita gente consegue, né? Então se você tem dificuldade, eu não estou dizendo para você desistir, eu estou dizendo que você tem que praticar. Então 20 horas de carro às vezes não é o suficiente. Aí o cidadão tem que comprar a aula. E comprar aula de carro é barato? Não, irmão, não é barato. Você vai comprar aula na autoescola, eles vão cobrar o valor e é um valor meio tabelado, tá? De autoescola para autoescola não muda tanto, tá? E aí a pessoa tem que passar no quê? Na prova prática de direção, tá? Então após ela fazer as 20 horas, ela tem o direito em fazer a prova. Se ela reprovar, ela vai ter que remarcar um novo exame, né? Um reexame, e tentar passar nessa prova. E para isso ela vai ter que fazer aulas novamente para se preparar, tá? O que o governo quer fazer, pelo que a gente entendeu aqui? Eu observei que a ideia dele é manter a obrigatoriedade tanto na prova teórica, tá? Lá com o Detran, quanto na prova prática de direção com o Detran. Então isso vai ser obrigatório, tá? Agora, as aulas na autoescola, as 45 horas aulas dentro da autoescola, as 20 horas de carro, as 20 horas de moto, as 5 horas de ciclomotores, isso daí deu a entender que ele quer tirar. Na realidade não é tirar. Vamos falar uma palavra, um português correto. O que o governo, pelo que está anunciando ali, é que quer deixar facultativo. Tá? O que seria isso aí? Fica opcional, é facultado aí a pessoa que quer tirar sua carteira, ela procurar uma autoescola, né, para fazer as suas aulas, né, tanto parte teórica, se preparar para a prova do Detran, e depois fazer as aulas na autoescola prática, né, se preparar, né, com o pessoal profissional da área, para poder fazer a prova do exame final prático, para poder conseguir a sua primeira habilitação, né, a famosa provisória. Mas, para isso, né, é necessário ter um custo, ter um gasto para a pessoa fazer isso, né? E já o governo quer cortar esse gasto. Ele acredita, só que ele menciona ali, se você vê as matérias, tem uma hora que ele fala assim, o irmão pode ensinar o outro irmão a se preparar para a prova teórica e prática, pode fazer um curso online. Então, assim, minha opinião, tá? Eu acredito, né, que do jeito que está hoje, com toda essa burocracia e esse gasto que é para tirar uma carteira, acontece diariamente sinistros de trânsito envolvendo pessoas habilitadas e pessoas não habilitadas, tá? Se baixar o valor da CNH, não sou contra, sou a favor que tem que baixar mesmo, né? E assim, se facilitar para a pessoa tirar a carteira, legal, mas tem que ser com responsabilidade, você entendeu? Porque assim, um cara que não tem noção nenhuma, didática nenhuma para ensinar o outro, ele fala, não, entra no carro aí, eu vou te ensinar a dirigir. Cara, ele pode matar uma outra pessoa ensinando ali na hora da situação, cara,
Pisa no acelerador, aí o cara pisa no freio, aí o cara pisa no acelerador e vai lá e acerta uma outra pessoa que não tem nada a ver na história. O que eu estou dizendo? Que para poder dar instrução, né, tanto a parte de direção veicular quanto a parte teórica, é necessário que essa pessoa tenha um conhecimento. Tá? Hoje, com autoescolas, é nítido isso. Eu já trabalhei em autoescolas aqui na minha cidade, tem autoescolas aí que são excelentes. Autoescolas que você vê que eles têm responsabilidade de formar alunos. Tá? Tanto na parte teórica quanto na prática. Só que também vai depender do instrutor de trânsito que vai estar instruindo esses alunos. Tá? Então, quando o governo fala, o irmão pode ensinar o outro, eu espero que não seja tão fácil assim. Eles têm que se organizar para ser uma coisa, né, mais profissional. Né? Então, eu acredito que é necessário sim, né, ter aí, se possível, né, se for possível, facilitar e deixar facultativo a autoescola, que quem for ensinar tenha um conhecimento, tenha um certificado pelo Detran, né, que tenha esse conhecimento para poder dar as instruções. Né? Às vezes vai ser mais barato o cara fazer no autônomo com o instrutor do que ele fazer na autoescola, mas quem tem condições de fazer na autoescola, mantém na autoescola, porque a autoescola tem todo um aparato. Né? Até porque, imagine só, o cara autônomo para dar aula no carro. Você sabe que um carro de autoescola ele é adaptado. Né? Tem que ter um segundo comando ali, porque precisa pisar no freio em situações ali, né? Ele tem que ter o freio e a embreagem ali para ele poder controlar. Porque senão o aluno, ele numa situação aí, ele pode se assustar e gerar um sinistro de trânsito. Então você observa que é necessário que a pessoa que for trabalhar com isso, né, se o governo fizer isso, tem um carro adaptado para isso. Né? Então vai ter um custo. Assim como é uma autoescola, tem um custo hoje. Né? Então você observa que existe vários fatores aí e o principal problema, gente, é que a violência no trânsito é muito grande. Sinistros de trânsito com mortes, ou se não, com sequelas graves, pessoas que ficam sem condições de poder trabalhar, ficam no auxílio-doença. Então, assim, a gente não pode brincar com as vidas. E o trânsito no Brasil mata muito. Só para você ter uma ideia, o Brasil perde para a Índia e para a China. Tá? É o terceiro país que mais mata no trânsito. Então, para dizer assim, deixa que o irmão ensina o outro, deixa que o pai ensina o outro. Gente, não é assim que funciona, tá? Eu vejo, tanto como Concepção vendo o trabalho da autoescola, tem autoescola de excelência que eu recomendo, tem que ser feito em lugares assim, tá? Mas depende daquela equipe de profissionais que realmente abraça a causa e quer formar motoristas preparados para o trânsito. Mas vai estar preparado 100%? Não, não vai estar. A verdade é uma só. A pessoa quando tira a carteira de habilitação, por mais que a equipe de profissionais da autoescola foi boa, ele só vai realmente se aprender a dirigir no trânsito do nosso país, no Brasil, no dia a dia, mano. É no dia a dia, tá? O cara falar pra mim assim, não, mas eu tirei carteira na autoescola X, a melhor autoescola da cidade. Parabéns, autoescola boa, equipe boa, mas você só vai ficar realmente preparado para o trânsito no dia a dia a partir do momento que você vai adquirindo aquela habilidade, adquirindo conhecimento, perdendo o medo. E isso, gente, isso aí é o dia a dia, que vai construir isso em você. Tem gente que cria fobia de dirigir, acaba às vezes tirando a carteira e não dirige, não pilota por medo, tá? Tem gente que no começo apanha, né, sente aquele friozinho na barriga, mesmo habilitado, mas aí ele vai, né, se adaptando, até que chega um momento assim que ele fica, né, não vou falar excelente, mas ele fica bom, ele consegue sobreviver no trânsito brasileiro, né? Vamos falar assim, né? Sobreviver no trânsito brasileiro, porque a gente sabe, né? Infelizmente, não é fácil, é estressante, tá? A gente vê aí motoristas de aplicativo, motoristas profissionais de empresas, né? Motor de caminhão, transporte coletivo. Cara, o trampo dos caras não é fácil. Você tá o dia todo no trânsito.
Tem gente que, infelizmente, é mal educado. O cara vai lá ultrapassar, fecha você, ou o cara força uma ultrapassagem, ou se não, ele mostra o dedo, te xinga, porque às vezes você tá mais devagar. Então, assim, cara, então, às vezes o cara tá na faixa da esquerda, onde é pro fluxo ser mais rápido, e o cara tá indo lá sempre 20, sempre 30, devagarzinho ali, ó, 20, 30. E aí gera todo um estresse. Então, assim, o trânsito não é fácil. Não é fácil. E a gente sabe que no trânsito há vidas, tá? São pessoas, animais. Quantos animais a gente não vê sendo atropelado nesse trânsito da nossa cidade aqui? Aqui na minha cidade, né, tem muita capivara, cachorro. Cara, é atropelado direto. Direto você vê isso aí. Então, é complicado, irmão. Essa questão aí, vai ficar bom, vai ficar mais barato a habilitação? Tá, mas tem que ser criterioso, né? A gente observa que como é que fica os donos de autoescolas, né? A gente viu aqui que a FENEAUTO, Federação Nacional de Autoescolas, né, ela prevê demissões em massa se isso acontecer, né? Então, assim, fechamento de empresas. Então, assim, cara, vai gerar também uma dor de cabeça, né? Para empresas, para profissionais da área. Então, o governo tem que ver isso daí, né? É só minha opinião, a gente vai aguardar, né? Ainda não foi decidido ainda, diz que agora está aguardando, acho que está na mão já do presidente da República, né? O presidente Lula. Não sabemos se ele vai ser a favor ou não, mas vamos aguardar aí os próximos episódios, né, dessa novela, né? Esse aqui é só um capítulo, né? Já foi falado antes, no governo anterior também já foi falado nessa questão do fim das autoescolas. Não é a primeira vez que estão se falando sobre isso. Porém, eu acredito que a gente vê, por exemplo, em outros países, né, uma forma diferente de capacitar, né, a pessoa para que ela tenha direito à primeira habilitação, né? Então, é diferente, mas aqui no nosso país tem que ser bem estudado isso, com responsabilidade, gente, porque senão vai ser morte em massa, né? Se for de qualquer jeito, porque infelizmente tem muita gente aí que não leva a sério as leis de trânsito, avança sinal, fala no celular, bebe, dirige. Cara, todo dia a gente vê situações e situações aí, né, de pessoas que são imprudentes, desrespeitam as leis de trânsito. Então, no nosso país, tem que existir regra, sabe? Tem que ter uma organização para não acabar aí sofrendo vítimas inocentes, que às vezes não tem nada a ver. Uma criança atravessando na escola, sendo atropelada ou vá a óbito por causa de um cidadão que estava aprendendo a dirigir com o próprio pai. É complicado, tem que ter uma organização para isso, né? Então, até que ponto, né? Como que vai ser? A gente não sabe. O que eu sei é que está previsto no CTB, né, hoje, o artigo 147, né, fala da questão, né, do procedimento para que você possa ser candidato à habilitação. A gente sabe que a resolução do CONTRAN 789 também fala aí da forma, né, do processo de primeira habilitação como é. Então, assim, existe uma legislação para isso, né? E o governo, ele quer mudar, né? A ideia dele aí, eu espero que seja com responsabilidade, tá? Eu espero que as pessoas, né, todo mundo sai ganhando com isso, né? Tem que ser mais barato? Eu acho que tem que ser mais barato. Eu fui renovar a habilitação. Você colocar atividade remunerada hoje, pô, 570, 590, dependendo do valor aí, atividade remunerada, tá? Então, assim, pô, é por 10 anos, beleza. Mas é barato você tirar 500 e poucos reais assim? Então, irmão, tudo hoje é muito caro, né? Você vai no mercado hoje, o valor dos impostos e tudo mais, então você observa que os custos são muito altos. Mas está muito alto para todo mundo, tá? Eu acredito que para o dono de autoescola também, ele está ganhando muito dinheiro? Depende. Se o fluxo for grande de alunos, acredito que sim. Se o fluxo for fraco, já não vai estar ganhando tanto. Por quê? Porque ele tem os gastos da manutenção do veículo, do combustível, né? E como que seria isso autônomo, sendo facultativo? A pessoa vai se quiser na autoescola, né? Então, é uma coisa a se pensar, né?
Eu, eu coloquei essa polêmica aí para vocês pensarem sobre o assunto. E eu gostaria de ver a opinião de vocês, né? O que vocês acham disso? Será que vai ser bom mesmo para o nosso país? Será que vai ser bom ser facultativo as aulas na autoescola? Será que pode ser um perigo mortal para a sociedade, para o trânsito do nosso país? É uma pergunta a se pensar, né? Uma coisa eu sei, o governo quer baixar o valor da primeira habilitação, né? Isso é bom, mas tem aquele ditado, né? A gente conhece, o barato sai caro. Eu espero que não aconteça isso. Eu espero que não aumente o número de mortes no trânsito. Então é um caso a se pensar, né? Pessoal, acho que eu já falei demais, né? Agradeço aí quem entrou, assistiu um pouquinho da live, viu um pouco sobre o assunto, tá? Aqui é o instrutor Gentilo, sou guarda civil metropolitano, agente de trânsito, instrutor de trânsito. Trabalhei no trânsito aí como agente 10 anos, instrutor de trânsito aí 5 anos. Agora instrutor especializado em transporte de emergência. E é isso. Eu amo o trânsito, gosto de falar. Quem puder me seguir aí na minha rede social, no Instagram, Bizu de Trânsito, professor Gentilo. Sempre mostro os sinistros de trânsito, sempre falo sobre o assunto, porque a educação para o trânsito é necessária. Eu dou educação para o trânsito, eu começo com palestras com os pequenininhos, né? Crianças de 4, 5 anos, já dá para falar sobre trânsito e eu gosto de falar e mostrar para eles, né? Porque eles são futuros motoristas. Então a gente fala com crianças de 4, 5, 10, 12, 13, 14, adolescentes, adultos. Trânsito é um assunto que tem que ser falado, né? Então eu agradeço aí você que está participando, você que assistiu. Obrigado, Suzana, obrigado, Stefferson, Anderson, obrigado a todos aí que acessou, tá, a minha live. E desejo aí uma ótima noite a todos. E eu vou colocar essa enquete perguntando se você é a favor ou é contra essa situação, né? Esse anúncio do ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre o fim da obrigatoriedade em aulas práticas e teóricas em autoescolas. Beleza? Pessoal, tamo junto aí. Professor Gentilo, Bizu de Trânsito. Valeu, uma boa noite a todos.